Como evitar preocupações e começar a viver, Dale Carnegie. O que as preocupações podem causar a você? Os que não sabem como combater as preocupações morrem jovens. Dr. Alexis Carrel. Há muitos anos, um vizinho meu tocou a campainha de nossa casa e insistiu para que eu e a minha família fôssemos vacinados contra a varíola. Ele era apenas um dos milhares de voluntários que estavam tocando campainhas por toda a cidade de Nova York. Gente assustada permanecia em filas durante várias horas para ser vacinada. Foram abertos postos de vacinação não só em todos os hospitais como também em unidades do Corpo de Bombeiros, em delegacias de polícia e em grandes fábricas e laboratórios industriais. Mais de 2.000 médicos e enfermeiras trabalhavam dia e noite vacinando a multidão. Qual a causa de todo esse nervosismo? 8 pessoas, na cidade de Nova York, estavam com varíola e 2 tinham morrido. 2 mortes numa população de 8 milhões. Ora, eu vivia em Nova York fazia mais de 37 anos, e ninguém jamais tocará a minha campainha para advertir-me do perigo da enfermidade emocional causada pelas preocupações. Doença que durante os últimos 37 anos constituirá perigo 10.000 vezes maior do que a varíola. Nenhum tocador de campainhas me advertiu jamais de que, de cada 10 pessoas que viviam nos Estados Unidos, uma sofreria um colapso nervoso causado, na grande maioria dos casos, por preocupações e conflitos emocionais. De modo que estou escrevendo este capítulo para tocar a sua campainha e adverti-lo desse perigo. O Dr. Alexis Carrel, o grande vencedor do Prêmio Nobel de Medicina, afirmou: os que não sabem como combater as preocupações morrem jovens. E também as donas de casa, os veterinários e os pedreiros. Há alguns anos, passei as minhas férias percorrendo de automóvel os estados de Texas e Novo México, em companhia do Dr. O. F. Guber, um dos médicos-chefes da Estrada de Ferro de Santa Fé. O seu título exato era médico-chefe da Associação Hospitalar do Golfo, Colorado e Santa Fé. Pusemo-nos a falar sobre os efeitos das preocupações, e ele disse: 70% dos pacientes que procuram médicos poderiam curar-se livrando-se dos seus medos e das suas preocupações. Não julgue, um momento sequer, que eu pretenda afirmar que as suas doenças são imaginárias. Elas são tão reais quanto uma terrível dor de dente e, às vezes, 100 vezes mais graves. Refiro-me apenas a doenças tais como indigestões nervosas, certas úlceras de estômago, problemas cardíacos, insônia, certas dores de cabeça e alguns tipos de paralisia. Tais enfermidades são reais. Sei o que estou falando, acrescentou o Dr. Guber, porque eu próprio sofri de uma úlcera no estômago durante 12 anos. O medo causa a preocupação. A preocupação nos torna tensos e nervosos, afetando o estômago e causando, verdadeiramente, modificações nas secreções gástricas, que passam a ser anormais e, muitas vezes, levam a úlceras de estômago. O Dr. Joseph F. Montague, autor do livro Perturbações Nervosas do Estômago, diz quase a mesma coisa. Não temos úlceras de estômago devido ao que comemos. Temos úlceras de estômago devido ao que está nos devorando. O Dr. W. C. Alvarez, da Clínica Mayo, afirmou: as úlceras frequentemente aparecem ou cessam de acordo com as colinas e os vales da nossa tensão emocional. Essa afirmação se baseava num estudo de 15.500 pacientes tratados de problemas de estômago na Clínica Mayo.
De cada 5 pacientes, 4 não tinham nenhuma base física alguma para as doenças do estômago que apresentavam. O medo, as preocupações, o ódio, o extremo egoísmo e a incapacidade em adaptar-se ao mundo real eis, em grande parte, as causas das suas doenças de estômago e das suas úlceras. As úlceras do estômago podem nos matar. Segundo a revista Life, elas estão, hoje, em 10º lugar, em nossa lista de doenças fatais. Recentemente, mantive correspondência com o Dr. Harold C. Eben, da Clínica Mayo. Ele leu uma comunicação na reunião anual da Associação Americana de Médicos e Cirurgiões Industriais, na qual disse que realizarão um estudo compreendendo 176 executivos, cuja média de idade era de 44,3 anos. Relatou ele que um pouco mais de 1/3 desses executivos sofriam de uma das 3 enfermidades peculiares a uma vida de muita tensão: doença do coração, úlceras no aparelho digestivo e pressão alta. Pense nisto. 1/3 dos nossos executivos estão acabando com o seu corpo por meio de doenças do coração, úlceras e pressão alta antes mesmo de chegar aos 45 anos. Que preço para o sucesso! E não estão sequer comprando o sucesso. Será possível que alguém se torne um sucesso, quando está pagando pelo seu êxito nos negócios o preço exorbitante de úlceras no estômago e doença no coração? Que adiantará um homem conquistar o mundo inteiro, se perder a sua saúde? Mesmo que possuísse o mundo inteiro, ele não poderia dormir em mais de uma cama nem ter mais de 3 refeições por dia. Até mesmo um escavador de fossos pode fazer isso e provavelmente dormir melhor e aproveitar mais os seus alimentos do que o importante dirigente. Eu preferiria, francamente, ser uma pessoa despreocupada, sem nenhuma responsabilidade, a destruir a minha saúde aos 45 anos, procurando dirigir uma estrada de ferro ou uma companhia de cigarros. Por falar em cigarros, o mais famoso fabricante de cigarros do mundo caiu morto, recentemente, de síncope cardíaca quando procurava um pouco de lazer nas florestas canadenses. Acumulara milhões e caiu morto aos 61 anos. Trocara, provavelmente, muitos anos de vida pelo que chamava de sucesso comercial. Na minha opinião, esse fabricante de cigarros, com todos os seus milhões, não conseguirá nem a metade do sucesso obtido pelo meu pai, um agricultor do Missouri que morreu aos 89 anos sem $1 que fosse. Os famosos irmãos Mayo declararam que mais da metade dos nossos leitos de hospitais são ocupados por pessoas sofrendo de distúrbios nervosos. No entanto, quando os nervos dessa gente são estudados, sob a lente de poderosos microscópios, em exames post-mortem, estão, na maior parte dos casos, tão perfeitos como os nervos de Jack Dempsey. As suas perturbações nervosas não são causadas por degenerescências dos nervos, mas pelas sensações de inutilidade, frustração, ansiedade, preocupação, medo, fracasso, desespero. Platão disse que o maior erro que os médicos cometem é procurar curar o corpo sem tentar curar o espírito. No entanto, a mente e o corpo são uma coisa só, e não devem ser tratados separadamente. A ciência médica necessitou de 2.300 anos para reconhecer essa grande verdade. Estamos começando, agora, a desenvolver uma nova espécie de medicina, chamada psicossomática medicina, que trata tanto do espírito como do corpo. É mais do que tempo de fazermos isso. Pois a ciência médica já dominou quase completamente as doenças causadas pelos germes físicos, doenças tais como a varíola,
a cólera, a febre amarela e dezenas de outros flagelos que levaram prematuramente milhões e milhões de seres para o túmulo. A ciência médica, porém, foi incapaz de reparar os agravos físicos e mentais causados não pelos germes mas pelas emoções tais como a preocupação, o medo, o ódio, a frustração e o desespero. Os casos fatais motivados por essas doenças emocionais continuam aumentando e alastrando-se com rapidez catastrófica. De cada 6 homens convocados para o serviço militar, durante a Segunda Guerra Mundial, um era rejeitado por deficiência ou enfermidade mental. Que é que causa a loucura? Ninguém sabe todas as respostas. Mas é muito provável que, em muitos casos, o medo e as preocupações constituam alguns dos fatores. O indivíduo ansioso e perturbado, incapaz de enfrentar o mundo real e penoso, rompe todos os contatos com o seu meio e recolhe-se a um mundo de sonhos que ele próprio constrói, resolvendo, assim, os problemas que o preocupam. No momento em que escrevo estas coisas, tenho aqui sobre minha mesa um livro do Dr. Edward Podolsky, intitulado Top Theory and Get Well. Eis alguns dos seus capítulos. O que as preocupações causam ao coração. A pressão arterial alta é alimentada pelas preocupações. O reumatismo pode ser causado pelas preocupações. Preocupe-se menos, para o bem do seu estômago. Como as preocupações podem causar resfriados. As preocupações e a tireoide. O diabético preocupado. Outro livro brilhante sobre as preocupações é Man Against Himself, do Dr. Carl Menninger, um dos irmãos Mayo da psiquiatria. O livro do Dr. Menninger não lhe dará algumas regras sobre como evitar preocupações. Mas lhe fará uma surpreendente revelação sobre como acabamos com nosso corpo e com o espírito ao deixarmos que sejam dominados pela ansiedade, frustração, ódio, ressentimento, revolta e medo. As preocupações podem transformar num doente a pessoa de melhor constituição física. O general Grant descobriu isso durante os últimos dias da Guerra Civil. A história é assim. Grant achava-se assediando Richmond fazia 9 meses. As tropas do general Lee, esfarrapadas e famintas, foram derrotadas. Regimentos inteiros estavam desertando simultaneamente. Outros encontravam-se entoando preces ao céu em suas tendas, bradando, soluçando, tendo visões. Os homens de Lee atearam fogo aos depósitos de fumo e algodão em Richmond, incendiaram o arsenal e abandonaram a cidade durante a noite, enquanto labaredas imensas crepitavam dentro das trevas. Grant perseguia as tropas inimigas com determinação. Atacando os confederados por ambos os flancos e pela retaguarda, enquanto a cavalaria de Sheridan se encontrava à frente dele, destruindo as linhas ferroviárias e capturando trens de abastecimento. Grant, tomado de violenta dor de cabeça, deixou-se ficar atrás do seu exército e deteve-se numa fazenda. Passei a noite. Escreveu ele em suas memórias, banhando os pés em água fervendo misturada com mostarda, e pondo emplastros de mostarda nos pulsos e na nuca, na esperança de estar curado na manhã seguinte. Na manhã seguinte, curou-se instantaneamente. E o que o curou não foi um emplastro de mostarda, mas um homem a cavalo que se aproximou a galope pela estrada com uma carta do general Lee, na qual este dizia que desejava render-se. Quando o oficial, portador da mensagem, chegou à minha presença, escreveu Grant, eu ainda estava com a dor de cabeça, mas, logo que li o conteúdo da nota, me senti curado. Eram evidentemente as preocupações, a tensão nervosa e as emoções que Grant vinha experimentando que o haviam deixado doente.
Foi instantaneamente curado, no momento em que viu surgir a confiança, a realização de seus esforços e a vitória. 70 anos mais tarde, Henry Y. Morgenthau Jr., secretário do Tesouro no gabinete de Franklin D. Roosevelt, descobriu que as preocupações podiam deixá-lo doente a ponto de sentir tonturas. Registrou em seu diário que ficou terrivelmente preocupado quando o presidente, a fim de elevar o preço do trigo, adquiriu 440.000 alqueires num único dia. Diz ele em seu diário: senti-me inteiramente tonto enquanto a transação se efetuava. Dirigi-me, depois, para casa e permaneci na cama durante 2 horas, depois do almoço. Se eu quiser ver como as preocupações afetam as pessoas, não preciso ir a uma biblioteca ou a um médico. Basta-me olhar através da janela de minha casa, onde estou escrevendo este livro, e ver, um quarteirão além, uma casa na qual as preocupações causaram um colapso nervoso e uma outra casa em que um homem se preocupou tanto, que acabou com diabetes. Quando o mercado do açúcar caiu, o açúcar do seu sangue e da sua urina subiu. Na ocasião em que Montaigne, o ilustre filósofo francês, foi eleito prefeito da sua cidade natal, Bordeaux declarou aos seus concidadãos: desejo tomar os vossos negócios em minhas mãos, mas não no meu fígado nem nos meus pulmões. Este meu vizinho colocou os negócios da bolsa de mercadorias na própria circulação do sangue e quase se matou. Se eu quiser compreender o que a preocupação causa às pessoas, não preciso olhar para as casas vizinhas. Basta olhar para este aposento em que me encontro escrevendo neste momento, e lembrar-me de que o antigo proprietário desta casa preocupou-se de tal modo, que acabou por falecer prematuramente. As preocupações podem nos colocar numa cadeira de rodas, com reumatismo e artritismo. O Dr. Russell L. Cecil, autoridade mundialmente reconhecida em artritismo, fez uma lista das 4 condições que mais frequentemente produzem essa enfermidade. 1. Naufrágio matrimonial. 2. Desastre financeiro e sofrimento moral. 3. Solidão e preocupações. 4. Ressentimentos alimentados por muito tempo. Essas 4 situações emocionais estão longe, naturalmente, de constituir as únicas causas do artritismo. Há várias espécies de artritismo, devidas a causas diversas, mas para repetir, as 4 condições que mais frequentemente geram tal enfermidade são as pessoas anotadas pelo Dr. Russell L. Cecil. Um amigo meu, por exemplo, foi tão duramente atacado por essa doença, durante a Depressão de 1929, que a companhia de gás lhe cortou o fornecimento e o banco o impediu de reaver a casa que hipotecara. A sua esposa teve, subitamente, uma forte crise de artritismo e, apesar dos remédios e das dietas, a doença persistiu até que a situação financeira do casal melhorasse. As preocupações podem até prejudicar os dentes. O Dr. William I. L. M.C. Gonigli afirmou, num discurso proferido ante a Associação Americana de Dentistas, que as emoções desagradáveis, como as causadas pelas preocupações, o medo, as desavenças, podem causar o desequilíbrio de cálcio no organismo, e arruinar os dentes. O Dr. M.C. Gonigli referiu-se a um dos seus clientes que sempre tivera dentes perfeitos, até que começou, durante uma enfermidade súbita da esposa, a mostrar-se cheio de preocupações.
Durante as 3 semanas em que ela esteve no hospital, surgiram-lhe nos dentes 9 cáries provocadas pelas preocupações. Você já viu alguma vez uma pessoa sofrendo de superatividade da tiroide? Eu já vi, e posso dizer-lhe que tais pessoas tremem, ficam agitadas, com o aspecto de alguém com muito medo, e isso não é o máximo a que chega essa doença. A glândula tireoide, que regula a atividade do corpo, descontrola-se. O coração se acelera, e o corpo começa a funcionar a todo o vapor, como uma fornalha que trabalha no máximo de pressão. Se isso não for controlado por meio de operação ou tratamento, a vítima pode morrer, queimando todo o seu combustível. Há pouco tempo, fui a Filadélfia em companhia de um amigo que tinha essa doença. Fomos consultar um especialista famoso, um médico que por 38 anos tratou dessa espécie de enfermidade. E que classe de conselho supõe você que ele tinha pendurado na sua parede da sala de espera, pintado sobre uma grande tabuleta de madeira, de modo que todos os pacientes pudessem lê-lo? Copiei-o, enquanto esperávamos, no verso de um envelope. Descanso e recreação. As forças de mais relaxamento e repouso são uma religião saudável, o sono, a música e o riso. Tenha fé em Deus. Aprenda a dormir bem. Ame a boa música, veja o lado divertido da vida, e a saúde e a felicidade serão suas. A primeira pergunta que ele fez ao meu amigo foi: qual foi o distúrbio emocional que causou esses sintomas? Advertiu o meu amigo de que, se não deixasse as preocupações de lado, poderia ter outras complicações. Problemas cardíacos, úlceras no estômago, ou diabetes. Todas essas doenças, disse o eminente médico, são primas em primeiro grau. Claro que são primas em primeiro grau, são todas doenças causadas pelas preocupações. Quando entrevistei Marlo Beron, ela me afirmou que se recusava a preocupar-se com as coisas porque sabia que as preocupações destruiriam o dote principal de que dispunha para o cinema: sua bela aparência. Ao tentar, pela primeira vez, entrar para o cinema, confessou-me ela, eu me sentia preocupada, inteiramente amedrontada. Acabara de chegar da Índia e não conhecia ninguém em Londres, onde estava procurando arranjar emprego. Falei com alguns produtores, mas nenhum deles quis dar-me trabalho, e o pouco dinheiro que tinha estava começando a acabar. Durante 2 semanas, vivi apenas de biscoitos e água. Já não estava mais só preocupada. Estava faminta. Disse, então, a mim mesma: talvez você esteja fazendo o papel de idiota. Talvez você jamais entre para o cinema. Afinal de contas, você não tem experiência alguma, pois jamais representou. O que mais tem você para oferecer, senão um belo rosto? Aproximei-me do espelho. Ao olhar naquele espelho, vi o que as preocupações estavam fazendo à minha aparência. Vi as linhas que começavam a se formar em meu rosto, vi a expressão angustiada. Disse, então, para mim: você precisa parar com isso imediatamente. Você não pode dar-se ao luxo de ter preocupações. A única coisa que você tem para oferecer é a sua aparência, e as suas preocupações a arruinarão. Poucas coisas conseguem envelhecer, azedar tanto o espírito de uma mulher e destruir-lhe tão rapidamente a beleza quanto as preocupações. As preocupações endurecem a fisionomia. Fazem-nos cerrar os dentes e riscam o nosso rosto de rugas. Dão-nos um aspecto permanente de amargura. Podem tornar grisalho o nosso cabelo e, em alguns casos, até mesmo fazê-lo cair.
podem estragar o nosso físico, produzir na pele toda espécie de brotoejas, erupções e espinhas. As doenças do coração estão hoje, nos Estados Unidos, em primeiro lugar na lista de enfermidades fatais. Durante a Segunda Guerra Mundial, quase 1/3 milhão de homens foram mortos em combates, mas, durante o mesmo período, as doenças do coração mataram 2 milhões de civis, e 1 milhão dessas mortes ocorreu devido a doenças cardíacas causadas por preocupações e vida tensa. Sim, as doenças do coração são uma das principais razões que fizeram o Dr. Alexis Garrett dizer: os que não sabem combater as preocupações morrem jovens. O Senhor pode perdoar os nossos pecados, disse William James, mas o nosso sistema nervoso jamais faz isso. Eis um fato espantoso, quase inacreditável. É maior o número de americanos que se suicidam cada ano do que os que morrem das 5 doenças contagiosas mais comuns. Por quê? A resposta é, em grande parte, esta: preocupações. Quando os cruéis guerreiros chineses desejavam torturar os seus prisioneiros, costumavam amarrar-lhes os pés e as mãos e colocar esses prisioneiros debaixo de um depósito de água, cujo conteúdo lhes caía, gota a gota, incessantemente, na cabeça. Essas gotas de água caindo, dia e noite, acabavam finalmente por soar como marteladas, enlouquecendo a vítima. Semelhante método de tortura foi usado durante a Inquisição Espanhola e nos campos de concentração alemães, no tempo de Hitler. As preocupações são como gotas incessantes de água e esses pingos ininterruptos levam, muitas vezes, os homens à loucura ou ao suicídio. Durante o tempo em que eu era um rapazinho do campo, no Missouri, sentia-me terrivelmente amedrontado ao ouvir Billy Sunday descrever as fogueiras infernais do outro mundo. Mas ele jamais se referiu às fogueiras da agonia física, que as vítimas de preocupações experimentam de vez em quando. Se você, por exemplo, uma dessas pessoas cronicamente preocupadas, poderá ser vítima, algum dia, de uma das dores mais aflige o homem. Angina de peito. Você ama a vida. Quer viver bastante e gozar de boa saúde. Eis o que pode fazer. Estou citando de novo o Dr. Alexis Carella. Aqueles que conservam a sua paz interior em meio do tumulto da vida moderna estão imunizados contra as doenças nervosas. Você pode conservar a sua paz interior em meio do tumulto da vida moderna. Se você for uma pessoa normal, a resposta será: posso. Posso, positivamente. Somos, na maior parte, mais fortes do que imaginamos. Possuímos recursos interiores com os quais, provavelmente, jamais deparamos. Como Foro bem o disse em seu livro imortal, Waldon. Não conheço fato mais animador do que a capacidade inquestionável que o homem tem de elevar a sua vida mediante um esforço consciente. Se alguém avança confiantemente em direção aos seus sonhos, e esforça-se por viver a vida que imaginou, encontrará um sucesso inesperado em sua existência cotidiana. Muitos leitores deste livro possuem, certamente, tanta força de vontade e recursos interiores como Olga K. Jarvey, de Kerdalen, Idaho. Ela descobriu que, mesmo nas circunstâncias mais trágicas, conseguia afastar as preocupações. Acredito firmemente que você e eu também podemos se aplicarmos às velhas verdades discutidas neste livro. Eis aqui a história de Olga K. Jarvey, exatamente como ela a escreveu para mim. Há 8 anos e meio, fui condenada a morrer uma morte lenta, terrível de câncer.
Os melhores especialistas em câncer do país, os irmãos Maio, confirmaram a sentença. Eu estava num beco sem saída, o último caminho que se abriu à minha frente. Era jovem, e não queria morrer. No meu desespero, telefonei ao médico, em Kellogg, e contei-lhe, em pranto, o meu desespero. No tom meio paciente, ele me censurou. Mas o que é isso, Olga? Você não tem nenhum espírito de luta. Não há dúvida de que você morrerá, se continuar chorando. Aconteceu a você o pior. Muito bem. Enfrente os fatos. Deixe de lado as preocupações. Depois, faça alguma coisa para remediar a situação. Desde esse momento, fiz um juramento solene, vindo do íntimo do coração. Não vou me preocupar. Não vou chorar. E se há alguma coisa superior à matéria, irei vencer. Irei viver. A quantidade usual de raios-x, em casos adiantado como o meu, é de 10,5 minutos por dia, durante 30 dias. Submeterão-me aos raios-x durante 14,5 minutos por dia. Durante 49 dias, e embora os meus ossos saíssem do meu corpo macilento como pedras pontiagudas numa colina sem vegetação, e os meus pés pesassem como chumbo, eu não me importava. Não chorei uma vez sequer. Costumava sorrir. Sim, na verdade eu me obrigava a sorrir. Não sou tola ao ponto de imaginar que simplesmente sorrisos possam curar o câncer. Mas creio que uma atitude mental alegre ajude o corpo a combater a doença. Seja como for, experimentei uma das curas milagrosas do câncer. Nunca estive tão bem de saúde quanto nos últimos anos, graças às palavras de desafio, de luta, proferidas pelo Dr. MC Caferi. Enfrente os fatos. Deixe as preocupações de lado, depois faça alguma coisa para remediar a situação. Vou encerrar este capítulo repetindo o seu título, as palavras do Dr. Alexis Carrella. Os que não sabem como combater as preocupações morrem jovens. Os crentes fanáticos do profeta Maomé costumam, frequentemente, fazer com que lhes tatuem no peito versos do Corão. Eu gostaria que o título deste capítulo fosse tatuado no peito dos leitores deste livro. Os que não sabem como combater as preocupações morrem jovens. Estaria o Dr. Carrella falando de você. Talvez. Resumo da primeira parte. Fatos fundamentais que você deve saber a respeito das preocupações. Princípio 1. Se você quiser evitar as preocupações, faça o que Sir William Oslier fez. Viva em compartimentos diários hermeticamente fechados. Não se aflija com o futuro. Viva cada dia apenas até a hora de ir para a cama. Princípio 2. A próxima vez que uma complicação com C maiúsculo encostá-lo na parede, experimente a fórmula mágica de Willis H. Carrier. Pergunte a si mesmo: qual a pior coisa que poderá me acontecer, se eu não puder resolver o meu problema? B. Prepare-se mentalmente para aceitar o pior, se necessário. C. Depois, calmamente, procure melhorar a situação, partindo do pior o que você já concordou, mentalmente, em aceitar. Princípio 3. Lembre-se do preço exorbitante que você poderá pagar pelas preocupações em termos de saúde. Os que não sabem como combater as preocupações morrem jovens. No próximo audiobook dessa playlist, você vai descobrir técnicas básicas para analisar preocupações. Bons estudos e boa leitura.